Olá, olá! Sejam bem-vindos! Olá, olá! Comunicação com o cliente. Olá, olá! Sejam bem-vindos! Emília, SC Promocional, sejam bem-vindos! Hoje é sobre comunicação com o cliente. Você sabe se comunicar com o cliente? Como evitar o diálogo dos mudos e surdos também. Olá, olá, sejam bem-vindos. Chamar aqui para a sala Pedrão da nossa equipe aqui. Vamos lá. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Olá, Pedrão. Fala, Serjão. Tudo bom, meu amigo? Maravilhoso dia. Como é que estão as coisas aí em Salvador? Tá ótimo, rapaz. Melhor não poderia estar. Tirando a questão da Covid, né? Muita gente lamentável, mas a vida toca, né? A vida toca, mas graças a Deus tudo bem aqui. Muito bem, galera. Chegando aí, vamos falar hoje sobre comunicação, um assunto extremamente importante, viu, Pedro? Eu costumo dizer o seguinte, que a comunicação, nós avançamos sob o ponto de vista tecnológico de forma exponencial, mas eu acredito que a qualidade da comunicação foi para trás. Viu? É isso que nós vamos falar hoje aqui. E Serjão, eu tive uma experiência hoje com isso aí, rapaz. Depois eu quero até falar para você que eu lembrei muito de você e como que as coisas estão, né? Mas antes disso, pedir o pessoal que está chegando, ó, clica no aviãozinho aqui embaixo, escolhe aí 5, 6 pessoas e envia para pelo menos 5, que vai voltar em dobro para você aí o resultado dos seus negócios. E sapeca o dedo no coração e manda pergunta para a gente. Vamos começar. Serjão hoje falou que vai trazer um conteúdo fantástico e que a maioria das vezes, pessoal, é um ponto cego nos negócios. E às vezes a gente fica, ralando aqui, ralando ali, parece que o resultado não vem do jeito que a gente gostaria. E se você fizer o que ele vai falar hoje aqui, né, Serjão? Vai multiplicar seus resultados. Com certeza. E um dos problemas que está se pegando muito, aliás, comunicação, eu estou convencido que é o maior problema das corporações, né? Continua sendo hoje, há 50 anos atrás, a questão da comunicação. Hoje, acredito que tenha piorado, porque o estresse, a velocidade, a cobrança está fazendo com que se atropele mais ainda a questão da comunicação. E isso aí mata o negócio, né? Começa pelo conceito da comunicação. É muito interessante. A comunicação vem do latim, comunicare, quer dizer pôr em comum. Quer dizer, a comunicação é uma via de mão dupla. Não é aviso na parede, como muita gente de empresa pensa. Paulo está falando aí, Paola, né? Do mundo, um dos maiores Paola. problemas Paola, do mundo. nossa, Não tenha dúvida, Paola. Eu acredito que é o maior problema corporativo, a questão da comunicação. Se você não se comunica bem, não adianta. Tem uma coisa até que eu digo o seguinte, muitas vezes alguém diz um não ao cliente, o cliente sai encantado. Tem muita gente que diz sim, o cliente sai revoltado. De meu Deus, como é que pode isso? Sim, isso é possível. E o que explica? A péssima comunicação, né? E uma coisa interessante, né, Serjão? Porque a gente está vivendo o mundo da tecnologia, né? Agora, exponencial, e a gente vê crescendo de uma forma fantástica. Isso é muito interessante, porque possibilita você atingir mais pessoas e resolver mais problemas. Mas uma questão que eu acho que você vai falar e que eu tenho visto é o seguinte, está se perdendo o lado humano. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas mensagens e conversas que às vezes a gente tem aqui nas redes sociais, ou às vezes num saque de uma empresa, ou às vezes você vê que é aquela coisa robotizada. Pegou aquele script e nem pensa, nem lê o que o cliente escreveu e segue aquele script robotizado. E aí, realmente, né? Eu acho que é esse tipo de comportamento, profissão, de atitude, que vai acabar com esse tipo de profissão, né? Porque é só pôr um robô lá, não precisa da pessoa, né? E o pior, Pedro, que justamente nesse momento da Revolução 5.0, que é a única coisa que o ser humano não pode, porque ele está perdendo emprego para os robôs.
Então, se ele não exerce essa capacidade, ele não tem nada a agregar. O robô vai fazer a operação melhor do que ele. Você tem toda a razão. Então, vamos lá. Como que a gente pode se comunicar bem com os clientes, né? É a pergunta da live de hoje. Cita para a gente aqui os principais erros que acontecem na hora que a pessoa precisa se comunicar bem com os clientes, mas não se comunica, né? Quais são os principais erros? Pedro, eu gosto de colocar, quando eu falo em comunicação, um aspecto fundamental, a forma e o conteúdo. Né? Eu já falei que comunicar é pôr em comum, e quer dizer, comunicação, se o outro lado não for interpretado e ele não interpretar o que você está falando, isso é monólogo. Então, primeira coisa de quem comunica qualquer coisa, ele tem que ter a segurança e a certeza que o outro lado está compreendendo. Não estou dizendo que está concordando, é diferente, mas pelo menos compreender, porque muita gente tem arrogância. Eu já trabalhei em empresa, já fiz trabalho em muitas empresas, arrogância, vou botar no mural e acha que isso é uma comunicação. Isso não é uma comunicação, isso é um aviso. Né? Então, se não tiver uma troca, um entendimento, não há comunicação. Chama o diacho que quiser, mas você não pode chamar isso de comunicação. Né? Uma coisa importantíssima que eu ressalto é o seguinte, a diferença entre forma e conteúdo. Isso é muito importante. Certo, Pedro? Perfeito. A diferença entre forma e conteúdo. O mais importante na comunicação não é o conteúdo, é a forma. É a maneira, a gentileza, você falou, a amorosidade. Então, quando a pessoa não tem essa capacitação técnica e não tem esse exercício da humanidade, ela peca violentamente. Né? Então, esse é o principal aspecto. E aí que eu vou aproveitar esse gancho e já dar esse case. Né? Eu tava tentando resolver uma situação num banco e eles têm um chat no WhatsApp. Eu falei, puxa, que legal. Vamos ver como é que funciona. Aí tem lá, você passa todo aquele filtro e tal. E aí quando você começa a conversar com a atendente, você percebeu que ela copiava a resposta. Era uma resposta padrão. E uma hora eu falei, eu pensei assim, viu, que momento você vai parar um pouquinho, lembrar que você é um ser humano e ler o que eu estou falando, em vez de copiar essa resposta pronta. E aí eu fiquei começando a pensar, muitas vezes também, às vezes eu preciso ultimamente lidar com o gerente do banco, o gerente fala, vai lá no site, faz isso, não sei o quê. Ou seja, ele mesmo está matando o emprego dele, porque toda hora ele está mandando vai fazer com o site, vai falar com o robô, vai falar... Então, cara, será que a pessoa não percebe que ela está matando o próprio emprego dela, Sérgio? Criando uma comunicação robotizada? Eu acho que esse é o perigo, né? Exatamente. Então, nenhum momento, é o que você falou, a pessoa estava mais preocupada com o conteúdo do que com a forma e em escutar o cliente. Então, esse é um grande erro, né, Sérgio? Exatamente. Eu sempre fui contra os scripts bem fechados, né, de telemarketing. Você tem que ter pontos de referência, pontos de contato sequenciado, mas não exatamente aquela teleprompter, né? Quando você vê alguém fazendo um discurso, é horrível. Eu detesto, né? Não, perde a alma, cara. Aquele cara ali, né? Você vê muito, às vezes, menos hoje na empresa, que os gestores hoje estão grandes comunicadores, mas você vê em governos, né? Governo de Estado, presidente da República, o cara ali enquadrado, olhando, você vê que aquilo... Você diz, me engana que eu gosto, eu não estou acreditando. Alguém escreveu para você, cara. O cara não sabe nem dar uma ajeitada, né? Quer dizer, isso a nível inconsciente, a pessoa que está do outro lado não recebe essa comunicação. Né? Então, é como você fala, esse ingrediente da humanidade é essencial, é fundamental. Uma outra coisa importantíssima na comunicação com o cliente é a atenção. A falta de atenção é uma miséria. Né? Então, quando você... Quem daqui que está aqui na live nunca... uma caixa e disse, você vai pagar no cartão ou no cartão? Eu disse, minha filha, eu já lhe falei. Senhor, desculpe. Tenha paciência. Atenção. Então, o cuidado, você vê o pessoal no WhatsApp, né? No caixa do supermercado, falando com a colega e lhe atendendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de um bom atendimento, num atendimento espetacular, que fideliza, finaliza o cliente, você tem que ter presença. É como os orientais falam, o budista, presença. Né? Então tem que estar aqui agora. Ninguém é mais importante do que o seu cliente.
Então, a falta de atenção, ele dá um sinal terrível e também gera muitos erros, né? Outro dia, eu estava vendo o seguinte, alguns anos atrás, não sei se no Einstein, um grande hospital em São Paulo, grandes hospitais, né? Que teve uma enfermeira que matou uma criança de 12 anos porque aplicou a injeção errada. Isso ocorreu com Covid aqui recentemente no Brasil, algum estado, não sei onde foi, não me lembro, onde um grupo de pessoas receberam uma vacinação equivocada, inclusive criança recebeu vacina. E aí eu vi uma diretora de RH do estabelecimento dizer: o pessoal de enfermagem, precisamos treinar, capacitar mais o nosso pessoal. Eu disse: se eu tivesse a oportunidade de falar com ela, minha senhora, a senhora está completamente equivocada. Você acha que essa enfermeira aí que está aí, ela não deu a injeção por causa de capacitação? Certamente que não. Ela pode ter até mestrado na área. É falta de atenção, falta de compromisso. É isso que leva ao erro. Não adianta você ter um cara mais capacitado do mundo. Se ele não tiver atenção, concentração, ele vai comunicar errado, vai gerar sério. Ô, Sergião, né, eu faço uma pergunta, né? Mas isso também não poderia ser caracterizado como também falta de capacitação para a pessoa estar mais presente e ter atenção? Porque eu entendo o que você falou, ele tem a capacitação técnica, mas será que ele também não tem que ter uma capacitação, por exemplo, mais com uma periodicidade, com uma frequência maior, para ele estar presente, que ele precisa estar presente? Como que você vê isso? Perfeito, Pedro. Você tem toda a razão. Eu estou falando no segundo nível. O primeiro degrau é capacitação, não tenha dúvida. Se o indivíduo não tem capacitação, Ave Maria, ele vai fazer barbaridade. Então, é uma condição sine qua non isso. Você tem toda a razão, por exemplo, o atendimento normal que a gente debate, o maior problema é que as pessoas não estão capacitadas, não sabem atender, não sabem se relacionar com o cliente. E um segundo nível é justamente, e dentro dessa capacitação, sem dúvida, tem a questão da comunicação. Existem técnicas, existem ferramentas. Por exemplo, o cliente nervoso, eu sempre coloco um exemplo aí, como lidar com o cliente nervoso, que é um alvo que no nosso livro Eu Não Acredito, no nosso curso EAD, nos siga aí no nosso Instagram, Sérgio Almeida Clientologia. Então, tem um método passo a passo. Por exemplo, rapidamente, o cliente chega nervoso, não detesta, deixa ele falar, deixa ele extravasar. Então, não tente, mesmo que você ache ou tenha certeza que a questão está resolvida e que você sabe a solução, não interrompa o cliente. É o momento dele, ele precisa extravasar. Então, a pessoa, mesmo com razão, que não tem um domínio, não sabe disso, ele vai, o cliente está nervoso, ele não vai escutar absolutamente nada, vai brigar. Então, você tem toda a razão. Não basta ter atenção, é preciso ter a capacitação antes de tudo, né? Então, é isso que é interessante, né, Sérgio? Porque tem esses dois tipos de capacitação e eu vejo que a maioria das empresas, empresários, até os profissionais não olham. É a técnica, né? Então, a gente pode olhar, a pessoa é capacitada para fazer aquela função, né? O engenheiro, é uma enfermeira, é um motorista, sei lá o que seja. Só que aí tem essa capacitação para o cara ter um atendimento vendedor, para ele ter um atendimento anormal, que é isso que eu vejo que as pessoas não investem, porque até um tempo atrás, antes de eu te conhecer e conversar mais profundamente com você, eu confesso que também era algo que meio nebuloso. Parecia que acontecia. Parecia que se eu investisse em vendas, em marketing, as coisas aconteciam. E aí a gente esquece que tem algo que está gerando, né, a comunicação o tempo todo com o cliente, que é o atendimento. Que aí ou pode ser o atendimento vendedor ou fazer o gol contra, né? Que você fala, né? Vou fazer gol contra. O cara tá lá todo dia fazendo gol contra. Aí chega no fim do mês e fala, alguma coisa não bate aqui. E quando você vai olhar nas entrelinhas, porque o que é falta de vendas? O que é falta de lucro? Né? São sintomas. Sintomas de uma causa que muita gente não olha, né, Sérgio? Perfeito, Pedro. E você falando assim me lembra do Jack Welch, que é do grande líder executivo da GE, que tirou a GE do buraco e foi um grande líder empresarial do século passado, falecido recentemente.
Eu tinha uma frase muito interessante que ele dizia, que eu pongo nela, que ele dizia o seguinte: vendas é o coração da empresa. Eu pongo nela e digo que tá tudo bem, venda é o coração da empresa, mas o atendimento o pulmão que leva o ar, sem o qual nada funciona, inclusive o coração. Então, essa terceira perna que você coloca, você tem toda a razão. Não adianta apenas marketing e vendas. É isso que os caras, eu me debruço nisso há 30 anos, Pedro, e vejo o resultado. As pessoas só estando preocupadas com vender, com marketing e venda. Não adianta quando o cliente chega até você, se você não tiver competência de entregar a ele uma experiência espetacular, no máximo, você só vai vender uma vez. A isso que é a grande miopia que os empresários precisam entender isso hoje. Tá? O atendimento Sérgio, vendedor. E falando aqui na comunicação com o cliente, né? Quais são as dicas, então, algumas dicas que você pode dar para a pessoa se comunicar bem e construir esse atendimento vendedor, né? Porque na empresa, a gente até fala, hashtag somos todos vendedores. Exatamente. Se você cria um atendimento anormal, você usa essa metodologia da clientologia, você começa a construir isso. E um dos passos é você se comunicar bem com o cliente. Quais são as dicas, então, para se comunicar bem com o cliente e poder ter esse atendimento lucrativo, esse atendimento vendedor? Uma dessas é você aprender técnica e a arte da escuta, de escutar, né? Ter atenção e escutar. Que isso é uma cara que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, no mínimo, ele está passando a mensagem. Escute o dobro do que você fala. Então, escutar é uma arte. Eu mesmo sou um testemunho, além de ser consultor, palestrante há 30 anos, que eu me debruço teoricamente na prática com isso, com mais de 5.000 horas de consultoria, também sou um cidadão e sofro. Eu sou vegetariano. Você não imagina, e sou cético. Onde eu vou, eu faço um teste, porque, gente, é incrível. Em hotéis mesmo, por exemplo, eu gosto muito do sanduíche chamado americano, que tem presunto, ovo, queijo, então eu adoro. Eu chego, olha, por favor, eu quero um americano, mas tira o presunto e tal. Ou quero uma sopa, por favor, tira esse ingrediente. Mas, invariavelmente, grande número de vezes erram. Trocam por outra coisa, o cara deduz, ele não escuta, tá ali, ó, acostumado a fazer aquele troço a vida toda e não escuta. É incrível. Eu faço a minha expressão, que eu não acredito, porque o nível de negligência é tamanho. Isso pode gerar várias causas. Por exemplo, tem gente que não pode glúten, não. Eu até brinco, chego numa pastelaria, quando vem cá, quer ver uma das faltas de incompetência em hotéis 5 estrelas, Pedro. Eu digo, às vezes tem péssimo atendimento. Quer ver? Eu vou em recepções, em eventos e tal, como vegetariano, eu chego para o garçom e digo, vem cá, isso aí, o que é que tem, de que é feito? Gente, de 10, 8 não respondem, não sabem. Não sabe. Cara, ô, Sérgio, falta... esse lance de ser vegetariano aqui em casa, a minha esposa, minha filha também são, né? E tinha uma pizza que a gente gostava de pedir e ela vinha com bacon. E a gente sempre falava, tira o bacon, por favor. E aí o que acontecia? Vinha com bacon. E não dá para você tirar o bacon, quem é vegetariano não gosta de comer. Aí qual que foi a estratégia que eu comecei a usar? Olha, na hora de atender eu falei assim, olha moça, por favor, você pode retirar o bacon? Ela falou, sim, você anotou, anotei. Olha, deixa eu te explicar. A minha esposa é alérgica. Se ela comer um pedaço de bacon, ela morre. Ela passa muito mal e pode morrer. Então é muito importante. A moça, é verdade. Nunca mais veio o bacon. Então, Pedrão. mas olha o nível onde a gente tem que chegar. Então, ela é muito alérgica, ela vai passar muito mal e pode morrer. A moça falou, é verdade. Eu falei, nunca vi. Eu falei, eu também nunca vi, mas por favor, anote aí que é muito sério. E aí, olha onde a gente tem que. A imaginação nossa tem que ir, porque é o que você disse, né? As pessoas não escutam. Exatamente. Essa estratégia aí, eu acredito que é usada pela maioria dos vegetarianos, né, de carteirinha. Eu também uso essa estratégia que você usou, do terrorismo. Eu digo isso. Eu consigo, com isso, aumentar o índice de acerto. Mas, Pedro, eu digo à sua esposa, não acredite, confira. Porque o nível de irresponsabilidade, de falta de capacitação e compromisso é muito elevado. E, mais uma vez, a gente fala, meu amigo, não adianta
você que é empresário aí, presta bem atenção. Não adianta você ter um produto maravilhoso, ter um preço competitivo, fazer um marketingzinho, ou marketing grande na rede social, não. Vender, se o cliente vai até você e tem um atendimento horrível. Pelo amor de Uma Deus, você está experiência, né? Tem jogando, o momento da rasgando verdade, né? dinheiro. É isso que os empresários precisam perceber. Pedro, eu tenho com meus clientes experiências assim fantásticas. Uma senhora chamada Nívia Braga, de uma diretora, proprietária de uma empresa de pets, né, de animal, e ela, com a gente, fazendo, se capacitando, ela e a equipe dela com a gente, ela em 40 dias, eu tenho testemunho que ela triplicou as vendas. É. E o curioso, quem quiser, vai lá no nosso YouTube, Sérgio Almeida Clientologia, vai lá depoimentos, e você vê, ela conta. São coisas simples, porém tem técnica. O fato de ser simples não significa que é migué. Você tem que saber. Mas sabe o que é interessante, Sérgio? Oi. Às vezes as pessoas, por ser tão simples, a maioria das pessoas ignoram. Sim. E aí não faz o processo, né? E aí não tem esse resultado. Exatamente. E aí bom, que vamos pega. lá. Qual a outra dica, então, Sérgio? Então, mais uma dica, então, para o pessoal se comunicar melhor com os clientes para poder ter esse resultado, quem sabe, até triplicar aí sua venda. Eu vou falar em mais. Na verdade, Pedro, uma das coisas é a pessoa entender, inclusive nós temos o nosso livro, Eu Não Acredito, também tem um curso EAD, Eu Não Acredito, onde a gente aborda muito aquela questão. Uma coisa importantíssima na comunicação, a dica, é entender a percepção do cliente. Isso é matador, que é um problema recorrente, está em todo mundo e toda empresa. Gente, não existe realidade. Isso é uma ficção. Realidade é percepção pura. Entendeu? Sacou? Por não saber disso, o nego faz uma lambança e gera um mau atendimento. Eu até brinco, eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Eu já tive muitos clientes de hotelaria e também de restaurante, e de repente no Brasil é muito comum aqui, eu quero um bife mal assado. O pessoal junta as palavras mal assado e bota mal assado, né? E eu sempre brinco, eu digo, vem cá, que diacho é bife mal assado? Alguém pode me contextualizar? Fazer uma ficha? Mal assado para um é de uma maneira, para outra é totalmente diferente. Só tem uma maneira, você dialogar com o cliente para saber exatamente como ele quer. O suco adoçado, como é um suco adoçado? Um café adoçado, muito ou pouco adoçado? Não tem. Né? Cada um tem um ponto de vista, então você tem que ter saber se comunicar, saber escutar, a arte de escutar e tentar identificar a percepção do cliente. Não é o seu ponto de vista. Às vezes a pessoa cheia de boa intenção faz muita porcaria, né? Cheio de boa intenção, porque não tem essa habilidade, não tem essa técnica, não sabe fazer, não sabe tirar o melhor do cliente. Não criou uma comunicação clara para mostrar o que seria aquilo para o cliente. É muito interessante, porque tem restaurantes onde você vai mesmo, eles falam, aqui o corte, tem até a imagem, né, para você ver a cor da carne, por exemplo, né? Então você fala, essa aqui que eu quero, né? Não é nem a mal passada, nem a bem passada, é o ponto, é essa aqui, mas você tem um demonstrativo, um folder, alguma coisa, que você consegue, poxa, dessa forma eu consigo diminuir o erro da comunicação, que no fim é isso que a gente está querendo, que é fazer isso, né? Como otimizar a comunicação para que você possa encantar seus clientes e esses clientes virarem os seus maiores vendedores, né, Sérgio? Pedro, eu quero aproveitar e chamar a atenção com essa comunicação, não é só com cliente externo, não. É com cliente interno, inclusive responsável é o dono da empresa, você que é empresário pequeno, como é que anda a tua comunicação com o cliente interno? Tá? Certo? Como é que tem empresários, tem gestores que fazem uma verdadeira barbaridade. Eu já deparei com empresa que as pessoas trabalham nervosas, porque a depender do dia tem uma orientação, isso depende do humor do gestor. Isso é horrível. Os caras ficam doidos. E um dia o que ele faz, ele é parabenizado, no outro ele é reprimido.
É uma loucura. Você tem a falta de padrão, falta de comunicação, enfim, a falta de capacitação. Né? É por isso que eu digo, né, tem uma frase que está rolando muito aí, a nível de mentoria, e é muito legal, sozinho não dá, gente. É preciso pegar ajuda de gente que conhece, que já passou pelaquela trajetória, que já ajudou a muitas empresas, e aí, sem nenhuma falsa modéstia, a gente se coloca à sua disposição. Segue lá no nosso Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, que tem muitas soluções nesse sentido, viu, Pedro? Muito bom, Sérgio. E bom, a gente está caminhando aqui para a reta final. Eu gostaria, Sérgio, que você deixasse uma mensagem, então, uma mensagem contextualizando, né? Dando uma. Vamos só antes, então, resumir, dar uma recapitulada, então, tudo que você falou, os pontos, os erros a evitar e os passos que a pessoa tem que dar, e deixar uma mensagem aí para a galera ficar refletindo sobre esse ponto que é comunicação com os clientes, que é onde você faz a liga final, não só o cliente interno, mas o externo, né? Legal, Pedro. Alguns pontos que nós falamos hoje, de assim, que comunicação é uma via de mão dupla, é comunicar. Outra questão, a questão da forma. A forma é mais importante do conteúdo, não basta a comunicação técnica. Você tem que saber fazer. Outra questão da atenção, foco, presença, esteja presente. Né? Naquele momento que você está atendendo alguém, não a vida, eu sempre digo como palestrante, é incrível que a gente vibra. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu amo o meu trabalho, Ave Maria, eu adoro. Eu não consigo viver com ele. A aposentadoria, para mim, está descartada. Eu posso diminuir meu ritmo, mas aposentar, para mim, é morte. Desculpe, porque eu amo, eu preciso de fazer o que eu faço. Por exemplo, numa palestra, a gente fala, às vezes, 1h e 45 minutos, a sensação psicológica é que passaram 3 minutos. Por quê? Porque isso é entrega, cara. Quando você está na entrega, você não sente o tempo passar. Então, você que está me escutando, quer ter uma boa performance, quer crescer na vida, entregue-se ao teu cliente na hora que você está atendendo ele. Primeira que é comunicação, né? Então, escuta, a arte da escuta é muito importante, né? A questão da percepção que a gente... E, Pedro, como você começou, lindo de ver o senhor falar, professor Sérgio, excelente profissional, bandeira... Opa, minha amiga, muito obrigado! Ganhei o dia, fico feliz com isso. Agradeço. Então, Pedro, pegando o gancho que você falou aí, eu diria, além disso tudo, você falou dos robôs e da amorosidade. Joga amor no processo. Isso não é frescura, não é romantismo, já chegou na negócio. Eu tenho uma frase que eu digo, amar o cliente é uma vantagem competitiva. Presta atenção nessa frase. Isso não é romantismo. Quem é amoroso, quem é jeitoso, quem demonstra cuidado, evidentemente que leva vantagem, gente. Né? É uma questão de ter uma dúzia de neurônios para concluir isso. É uma estratégia. Né? Então, essa é a palavra, né, faz? Sérgio? Porque muitas vezes tudo isso que você está falando, esse resumo que você está colocando aqui, é muito interessante que às vezes a pessoa fala, isso é muito romântico, é muito bonito, mas tudo isso está dentro de uma estratégia, de uma metodologia. Tá? Porque às vezes você fala, mas eu não sei treinar meu funcionário sobre isso. Eu falo, é a linha da comunicação. Fala, atende bem o cliente. O que é atender bem? Então, agora, quando você tem um processo, uma metodologia, né, os passos, opa, você fez isso, aconteceu isso, ok. É isso importante, pessoal, que está assistindo aqui, ter clareza, que isso que o Sérgio está falando é uma live, é coisa rápida, lógico, a gente tem reuniões para se aprofundar, mas existe uma metodologia, um passo a passo para você aplicar e treinar seu time para que você construa isso. Não é à toa que o Sérgio já falou para metade das maiores empresas do Brasil, ele já deu treinamento, por quê? Porque funciona. E tem um passo a passo, né? E isso que você fala é muito importante. Não basta só amorosidade, não basta só gentileza. Sabe por quê? Senão você contratava recepcionista mais gentis. Ela vai mal atender, irritar o cliente com muita gentileza. Gentileza e amorosidade é requisito. É a cereja do bolo. Mas se o bolo não tiver conteúdo, não tiver método, não tiver passo, as pessoas gentis vão irritar o cliente.
Eu lembro disso, vou dar um exemplo. Eu estava em São Paulo, na Paulista, em um grande hotel, esqueci o nome, né? Hilton, tá? O melhor que tem ali, pelo meu cliente, me botaram lá na Paulista. Eu adoro a Paulista, eu acho que é um pedaço mais glamouroso. Eu adoro passear em São Paulo domingo. E quando eu estou em São Paulo domingo, eu só tenho um lugar, Paulista, ali, passear ali, que ali tá todas as tribos do mundo, né? E eu me lembro uma vez que eu dei uma palestra, ia para o aeroporto correndo, e eu pedi a conta, a moça chegou e disse: vem cá, o senhor quer a nota? Eu disse: quero e tal, prestar conta e tal. E era uma Nissei. E eu tinha dito, o carro, o táxi estava me esperando, motor ligado, eu estava com a pressa. Há uns 30 dias atrás eu tinha perdido um voo no Rio de Janeiro, eu estava traumatizado, né? E eu disse: não, eu estou com pouco, quero, mas eu estou com pressa. Ela pegou o envelope lá e começou a dobrar. Ela era de sei como se estivesse fazendo um curso de origami, com todo aquele ritual, com aquela tranquilidade de Buda, que eu acho maravilhoso, só que a hora não era essa, eu queria a zorra do meu extrato e ir embora. E ela lá, e era quase que eu pulo o balcão para garguelar. Ela: minha mulher, por favor, deixe esse origami para depois. Então, isso mostra, Pedro, uma infinita gentileza, mas uma ausência de capacitação, de sensibilidade para encantar o cliente. Eu acho que a mensagem tem que ficar, né, Sérgio, aqui tem método, tem técnica para você treinar o time para ter construir tudo isso. Não é algo subjetivo. Não é algo que você chegar agora: pessoal, vocês têm que ser mais amorosos, vocês têm que atender bem, vocês têm que encantar o cliente. Porque o pessoal não sabe. Se alguém falar isso para mim, eu não sei o que é atender. Porque encantar, você falou encantar num hotel, a mesma profissional pode ter várias formas, mas tem uma estratégia para isso, né, Sérgio? Inclusive, então, você pode frustrar. Eu acho que a mensagem é: você tem um passo a passo para se comunicar bem com os clientes, né, Sérgio? Inclusive, você pode frustrar uma profissional dessa, dizer isso, e ela vai perceber que muitos clientes reagem de forma negativa. E se ela não souber trabalhar isso, ela entra em uma descrença. Ela deixa de acreditar até no ser humano. Então, ela precisa... a resiliência diante de um atendimento de um cliente mal educado, nervoso, é uma estratégia fundamental, mas ela precisa ser aprendida. Não é amor importante, gentileza é amor, mas técnica e ferramenta são indispensáveis. Show. Sérgio, deixa a mensagem de despedida para o pessoal e vamos para cima. É isso. Eu queria dizer, para você se comunicar bem, 3 coisas: razão, coração e técnica, né? Metodologia. Juntando os 3, aí você vai correr para o abraço e multiplicar as vendas. Legal? Muito bom, muito bom. Pessoal, depois comenta aí o que vocês acharam. Vão lá no Instagram do Sérgio, segue ele lá, tira dúvidas. Tem um link na bio, a gente vai fazer uma reunião semana que vem. Tiver dúvida, pode falar. Se a gente está com algumas sessões estratégicas também, se quiser aplicar, tem um link na bio do Sérgio. E é isso aí. Clientologia na veia. Toda quinta, Pedro, lembrando, toda terça e quinta, 12h12, tem a nossa live. Essa é especializada em teoria, alguma informação de valor agregado. E na quinta-feira é sempre um case, né, que a gente traz e discute. Muito interessante. Então, agenda aí, terça e quinta, 12h12, almoço com clientologia na veia. Vamos lá. Somos todos vendedores. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos fazer a diferença no mundo sendo anormais. Vamos lá. Me sigam. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.